Artigo 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, inciso 3, apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório, servidor público de ente federativo que não possui regime próprio de previdência social, devendo se aposentar pelo regime geral de previdência social, administrado pelo INSS. Nesse caso, o registro pelo Tribunal de Contas não é necessário, considerando a natureza do regime previdenciário, porquanto a necessidade de registro limitasse às hipóteses de aposentadoria pelo regime próprio de previdência social. Sobre a Lei nº 9.784, artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Parágrafo 2º. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. A prescrição é a perda do direito de ação, perda da possibilidade de reivindicar um direito por meio da ação judicial. A decadência é a perda do direito em si, por não ter sido exercido num período de tempo razoável. Artigo 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Os vícios de motivo e finalidade de fato são insanáveis. Com efeito, note que é possível a convalidação do ato quando o vício ocorrer nos elementos competência, forma e objeto, quando plurimo. De outra monta, os vícios de objeto, quando únicos, de finalidade e de motivo são insanáveis e não podem ser convalidados, conforme ensina José dos Santos Carvalho Filho. São convalidáveis os atos que tenham vício de competência e de forma, nesta incluindo-se os aspectos formais dos procedimentos administrativos. Também é possível convalidar atos com vício no objeto ou conteúdo, mas apenas quando se tratar de conteúdo plurimo, ou seja, quando a vontade administrativa se preordenar a mais de uma providência administrativa no mesmo ato. Aqui será viável suprimir ou alterar alguma providência e aproveitar o ato quanto às demais providências, não atingidas por qualquer vício. Vícios insanáveis tornam os atos inconvalidáveis. Assim, inviável será a convalidação de atos com vícios no motivo no objeto, quando único na finalidade e na falta de congruência entre o motivo e o resultado do ato. A regra geral é que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de provas e atribuição de notas de concursos, pois isso configuraria uma invasão ao mérito administrativo. A intervenção judicial só é admitida em casos de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou descumprimento das regras do edital, STF, tema 485 de repercussão geral. O controle judicial se dá justamente sobre os aspectos vinculados, legais do ato administrativo. Se a exclusão de um candidato se baseia em um requisito legal ou previsto no edital, aspecto vinculado, o judiciário pode e deve analisar se a administração cumpriu corretamente a norma. Conforme a teoria dos motivos determinantes e a jurisprudência pacífica, a motivação de um ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, sendo apresentada de forma prévia ou, no máximo, concomitante à prática do ato. É vedada a motivação a posteriori, ou seja, a administração não pode criar uma justificativa para o ato depois que ele já foi contestado judicialmente. O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar pede-se restringe a análise da legalidade e da regularidade do procedimento, observância do contraditório, da ampla defesa, etc., não sendo permitido ao judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa. Conveniência e oportunidade da punição aplicada desde que dentro dos limites legais. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
Em razão dessa presunção, o ônus da prova em juízo é de quem alega a invalidade do ato, e não da administração pública de provar sua validade. Cabe ao cidadão demonstrar que o ato é ilegal ou que os fatos que o motivaram são inverídicos. A questão versa sobre a Lei nº 9.784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Nesse contexto, de acordo com o STF, ainda que os entes federativos tenham competência para legislar sobre a matéria em análise, a norma não poderia dispor sobre tal prazo decadencial de forma diversa dos demais entes federativos, diante do princípio da isonomia. Assim, observe que o STF, ao julgar a constitucionalidade do ato que estabelecia prazo decadencial de 10 anos para anular os atos administrativos que conferissem efeitos favoráveis ao administrado, declarou o dispositivo inconstitucional, estabelecendo o prazo geral de 5 anos para a decadência do direito da administração em anular tais atos. Vejamos: 1. Ação direta contra o artigo 10 e da Lei nº 10.177/1998, do Estado de São Paulo, que estabelece o prazo decadencial de 10 anos para anulação de atos administrativos reputados inválidos pela administração pública estadual. 2. Lei estadual que disciplina o prazo decadencial para o exercício da autotutela pela administração pública local não ofende a competência da União Federal para legislar sobre direito civil, artigo 22 e confira 1988, ou para editar normas gerais sobre licitações e contratos, artigo 22, XV, confira 1988. Trata-se, na verdade, de matéria inserida na competência constitucional dos Estados-membros para legislar sobre direito administrativo, artigo 25, primeiro. Confira 1988. 3. O dispositivo impugnado não viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoabilidade. O prazo decenal não é arbitrário e não caracteriza, por si só, instabilidade das relações jurídicas ou afronta as legítimas expectativas dos particulares na imutabilidade de situações jurídicas consolidadas com o decurso do tempo. Esse é, inclusive, o prazo prescricional geral do Código Civil, artigo 205, e de desapropriação indireta, tema 1019, STJ, dentre outros inúmeros exemplos no ordenamento jurídico brasileiro. 4. Sem embargo, o prazo quinquenal consolidou-se como marco temporal geral nas relações entre o poder público e particulares. V. Exempli gratia, o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 e o artigo 173 do Código Tributário Nacional. E esta Corte somente admite exceções ao princípio da isonomia quando houver fundamento razoável baseado na necessidade de remediar um desequilíbrio entre as partes. 5. Os demais estados da federação aplicam, indistintamente, o prazo quinquenal para anulação de atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos administrados, seja por previsão em lei própria, ou por aplicação analógica do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999. Não há fundamento constitucional que justifique a situação excepcional do Estado de São Paulo, impondo-se o tratamento igualitário nas relações Estado-cidadão. A questão versa acerca do controle parlamentar indireto. Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica determinada no âmbito do controle realizado pela Corte de Contas é constitucional, porque é abarcada pelo poder geral de cautela que lhe é reconhecido com base na teoria dos poderes implícitos, conforme entendimento do STF. 1. Ao TCU é assegurado plexo de poderes e mecanismos cautelares voltados à garantia da eficácia de eventuais provimentos definitivos que imponham sanções a agentes, públicos ou particulares responsáveis por irregularidades no trato de recursos públicos. 2. O levantamento do véu da pessoa jurídica, embora grave do ponto de vista da segurança jurídica e da liberdade econômica, não se afeiçoa àquele estrito rol de direitos fundamentais cuja restrição apenas pode ser operacionalizada pelo Poder Judiciário. É equivocado equiparar para fins de proteção judicial o conteúdo de comunicações telefônicas de cidadãos à desconsideração, em situações pontuais e fundamentadas, da pessoa jurídica. Não há nessa hipótese supressão ou malferimento de qualquer direito fundamental, seja do sócio pessoa física, seja da empresa pessoa jurídica. 3.
É legal e constitucionalmente fundada a desconsideração da pessoa jurídica pelo TCU, de modo a alcançar o patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas envolvidas na prática de atos lesivos ao erário público, observados o contraditório e a ampla defesa. Sobre a LIND, artigo 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. O Tribunal de Contas pode condenar o prefeito ao ressarcimento de verbas e aplicar multa administrativa quando houver gestão irregular de recursos públicos. Essa condenação não depende da aprovação da Câmara Municipal, pois trata-se de um ato de fiscalização técnico-financeira e não política. Jurisprudência relevante, STF, tema 835 de repercussão geral, Re 848826, DF, STF, plenário. A apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais, com auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. STF, tema 157 de repercussão geral, Re 729744, MG, STF, plenário. Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo. STF, competência dos tribunais de contas para aplicar sanções a prefeitos, Re 1.003.955 SC Réu, MIN. Alexandre de Moraes. Os tribunais de contas podem aplicar sanções e condenações diretas aos prefeitos quando atuam como ordenadores de despesas, sem necessidade de interferência da Câmara Municipal. O artigo 70 da Constituição Federal, de maneira bastante abrangente, trata das fiscalizações contábil, financeira, operacional, orçamentária e patrimonial, cada qual com seu foco principal. A fiscalização contábil, em que todos os atos de gestão financeira devem ser documentados e comprovados mediante registro contábil. A contabilidade evidencia tais atos de gestão. B. Fiscalização operacional. Diz respeito à análise dos meios legais de liberação de recursos ou de sua arrecadação, controla as formas e procedimentos de arrecadação e aplicação do capital público. C. Fiscalização patrimonial. Diz respeito à administração, controle e conservação dos bens públicos. D. Fiscalização financeira. Versa sobre a gerência financeira, ou seja, do ingresso e saída de dinheiro. E fiscalização orçamentária. Versa sobre o objetivo de correta aplicação da lei orçamentária.